Boa tarde, turma. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos ver máximos e mínimos em conjuntos compactos. Aí eu vou começar no quadro, até para relembrar você, porque isso não é novo, lá em cálculo 1 você já viu isso também, e depois a gente vai ver como é que fica no cálculo 2. Então, gente, eu vou começar no quadro e vamos entender melhor aqui o que nós vamos estudar hoje. Então, eu vou começar com algumas definições. Máximos e mínimos, só que agora em conjuntos compactos. Bom, para a gente entender melhor, eu vou relembrar você a sua trajetória no cálculo 1. Semestre passado, professor Emerson, você vinha para cá às 4h40 da tarde, ficava aqui até 6h20 da noite. Então, você vinha para cá, você estava cálculo 1. Beleza. Aí lá no cálculo 1, você já aprendeu o que é um ponto crítico, pelo menos uma função de uma única variável. E lá em cálculo 1, você também já sabia calcular ponto crítico. Já sabia dizer se o ponto era de máximo ou de mínimo. Como você fazia? Por exemplo, imagina que você tem aqui uma função, isso aqui, ó. Isso aqui era no cálculo 1, tá? No cálculo 1. Então, no cálculo 1, você tinha uma função assim. Aí, o professor Emerson olhava para você, né, colocava essa função aqui, aí ele te perguntava assim, olha, só de olhar para esse gráfico aí, considera que o gráfico, o domínio da função é todos os reais. Gente, nesse gráfico aqui, você consegue enxergar ponto crítico? Sim ou não? Consegue, né? Tem quantos aí nesse gráfico? Tem? Quantos pontos críticos? Tem dois. Tem dois, né? Quem seriam os pontos críticos? Você deve ter visto um aqui, que vem para cá, e o outro seria mais ou menos por aqui, que é esse daqui. Esse ponto crítico aqui, ele é um ponto de máximo, sim ou não? Né? Só que é um ponto de máximo local. Esse ponto aqui é um ponto de mínimo? Também, mas é um ponto de mínimo local. Então, lá no cálculo 1, o que você fazia? Você pegava uma função, derivava a sua função, analisava os pontos onde a derivada era zero. Isso eram os pontos críticos, ou onde a derivada não existia. Aí você aplicava o teste nesses pontos, para saber se é ponto de máximo ou de mínimo. Aí você tinha dois testes. Teste da primeira derivada, que analisava o crescimento ou decrescimento da sua função, e tinha o teste da segunda derivada, que olhava para a concavidade da sua função, e aí dizia se era máximo ou mínimo. Gente, eu pergunto para vocês, esses testes, eles diziam que um ponto era máximo ou mínimo local ou global? Os testes diziam que os pontos eram de máximo ou mínimo local. Eram pontos locais de máximo ou mínimo. Então, esses testes eles não garantiam que o seu ponto era máximo ou mínimo global. Para isso, você tinha que analisar, fazer uma outra análise, usar uma outra estratégia. Mas é a mesma coisa no cálculo 2. Nós aprendemos o teste da segunda derivada e eu disse para vocês que esse teste ele me deixa dizer que aquele ponto é máximo ou mínimo local e não global. Professor, e como é que eu sei quando é global? Aí depende. O teste não vai te dizer isso, mas ou você vai analisar o gráfico da função, ou o contexto da sua questão, né? Lembra na aula passada que eu falei, gente, esse ponto aqui eu estou considerando o quê? Que ele já é o máximo global. Por quê? Pelo contexto, ali pela aplicação. Então, existe ali uma interpretação por trás. Mas nem sempre você vai conseguir dizer, pelo menos não rapidamente, se um ponto ele é máximo ou mínimo global. Então, a mesma dificuldade que você tinha em cálculo 1, você tem em cálculo 2. Só que, aí eu vou te lembrar agora daquela aula que você veio aqui no Projeto Newton, e o professor ensinou para você um método que se chamava método do intervalo fechado. Quem lembra? Vocês lembram? Tem alguns que lembram. Pois é, alguns lembram. Beleza, ótimo. Excelente que alguns de vocês lembram. A maioria talvez diga assim, professor, não lembro desse método. Aí calma. Aí como é que era esse método?
também era um método para achar máximos e mínimos das funções. Mas para funcionar esse método, o seu domínio da função não podia ser todos os reais. Tinha que ser o intervalo fechado. Por isso que é método intervalo fechado. Então, digamos que aqui, para essa minha função, vamos restringir a minha função. Agora, ela não vai mais ser todos os reais. Ela vai começar aqui no A e ela vai terminar, colocar bem aqui, em B. Então, agora, o domínio dela só vai de A até B. Então, o gráfico dela começa aqui nesse ponto e agora o gráfico dela vai terminar neste ponto aqui. Então, eu vou apagar o resto do gráfico, porque agora não faz parte mais do gráfico isso daqui e nem essa parte aqui. Então, agora, para essa situação aí, o domínio da minha função é o intervalo que vai de A até B. Intervalo fechado. Pronto. Ou seja, quando o domínio da sua função era um intervalo fechado, aí você conseguia dizer quem eram os máximos e mínimos da função, desde que a sua função fosse contínua nesse intervalo fechado. Aí o teorema de Weierstrass garantia que se uma função é contínua em intervalo fechado, então essa função, ela com certeza, ela assume um valor máximo e um valor mínimo globais ou absolutos. Aí tá, beleza. Mas como é que você calculava isso? Aí você tinha um passo a passo lá no cálculo 1. Primeiro passo, você encontrava pontos críticos para a sua função dentro desse intervalo de A até B, de A até B aberto. Então, para o intervalo de A até B aberto, você procurava pontos críticos. Aí, nesse caso aqui, de A até B, dentro de A até B, você tem dois pontos críticos. Você tem esse ponto crítico aqui, que eu posso chamar de x1, e você tem esse outro ponto crítico aqui, que eu posso chamar de x2. Então, primeiro passo, procurar ponto crítico. Nesse caso aqui, eu tinha dois. Eu tinha o x1 e tinha o x2, dentro do meu intervalo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você calculava o valor da função para esses pontos. Aí, digamos, você calculou aqui, deu 5. Você calculou aqui, deu menos 1. Pronto, esse era o segundo passo. O terceiro passo, alguém lembra? Que esse passo é importante aqui para a gente hoje. Então, primeiro passo, calcular ponto crítico. Segundo passo, calcular o valor da função no ponto crítico. Qual era o terceiro passo desse método? Alguém lembra? Não? Ninguém lembra? Eu tinha que calcular o valor da função em algum lugar agora. Qual era o lugar? Nos extremos da minha função, do meu intervalo fechado. Então, o terceiro passo, você calculava quanto era o f exatamente no ponto A e quanto era o f exatamente no ponto B. E no final, o que acontecia? Você só comparava os valores. Aquele que tivesse maior valor era o valor máximo. Aquele que tivesse menor valor era o valor mínimo. Então, nesse meu exemplo aqui, visualmente falando, quem seria o ponto de máximo global? Ponto de máximo global, quem seria? É o B, né? Perceba que em B, a função ela atinge o valor máximo. Em B. E nesse caso, quem seria o ponto de mínimo global? Quem seria? O x2. Pode perceber que aqui, em x2, a minha função ela atinge um valor mínimo global. Aí, nesses casos, dependia da questão. Às vezes, os seus pontos máximo e mínimo estavam dentro do intervalo. Eram os pontos críticos. Às vezes, estavam nos extremos. Tanto faz. Mas, por isso que você tinha que comparar todo mundo. Você tinha que comparar o pessoal aqui de dentro e os extremos. Pois é, em cálculo 2, por que eu estou falando tudo isso? Porque em cálculo 2, a ideia é a mesma. Se a sua função tiver um domínio de todo R2, você não vai conseguir afirmar, a não ser que graficamente você mostre que ela é um paraboloide ou alguma coisa assim, mas dificilmente você vai conseguir mostrar que os pontos de máximo e mínimo são globais. Porém,
Se o seu domínio não é todo R2, é apenas uma restrição dele, um pedaço dele, aí você vai conseguir garantir que os máximos e mínimos são globais. Só que em cálculo 2, faz sentido eu falar que o meu domínio é um intervalo fechado? Veja bem, se você tem uma função de duas variáveis, uma função que depende de x e y, faz sentido eu dizer que o domínio dela é um intervalo fechado de A até B? O que vocês acham? Não, né? Por quê? Porque em cálculo 2, se você tem uma função de duas variáveis, o domínio dela é todo R2. Se é todo R2, ou uma restrição dele, não vai ser só um intervalo fechado. Vai ser conjuntos ali bidimensionais. É assim que vai funcionar. Então, ó, a primeira dúvida, a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui, pelo menos para poder ir para esse método de calcular máximos e mínimos globais, eu vou ter que dizer para vocês o que é a restrição que eu preciso para garantir que eles existem, máximos e mínimos globais. Ou seja, eu tenho que olhar primeiro para o domínio da minha função, porque agora já não tenho mais um intervalo fechado. O que eu vou ter então? Então, em cálculo 2, o que nós temos é um conjunto compacto. Então, eu vou ter que dizer para vocês primeiro o que é um conjunto compacto para poder a gente ir para os máximos e mínimos. Claro que a definição que eu vou dar aqui para vocês serve para o cálculo 1 também, que ela é mais geral. Só que agora isso daqui do cálculo não serve mais para a gente do cálculo 2, só o intervalo fechado. Tá? Porque agora é uma coisa mais geral. Então, ó, vamos dizer que o domínio da sua função não é mais todo R2, é só uma parte dele. E digamos que essa parte seria esse conjunto bem aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de conjunto A. Então, agora, o domínio da minha função é esse conjunto A. Agora que o meu domínio é esse conjunto A, será que eu consigo garantir que eu tenho máximos e mínimos globais? Aí depende. Primeiro, eu vou ter que explicar para vocês, em cálculo 2, o que é um conjunto compacto. Depois que eu explicar isso, aí sim a gente vai partir para o método, para calcular. Mas antes de eu falar o que é um conjunto compacto, eu vou dar algumas definições para vocês aqui. Você vai ver que vai ter uma parte um pouco teórica aqui hoje. Mas não tem problema, porque eu sei que vocês gostam muito dessa parte teórica e tal, das definições, teoremas e tudo mais. Pois é, então, ó, vamos dizer que nesse conjunto aqui, eu vou escolher um ponto dele. Vou escolher esse ponto bem aqui. Esse daqui. Mesmo que eu não tivesse... Assim, eu não disse nada para você ainda. Não disse nada. Mas se eu te perguntar agora, esse ponto aqui, esse ponto azul, você acha que ele é um ponto interior do meu conjunto A? Você ia me dizer sim ou não? Você ia me dizer sim, provavelmente. Porque intuitivamente o que você vai pensar? Ah, ele é interior, né? Por quê? Porque ele está dentro do conjunto. É isso mesmo, gente. Ponto interior é um ponto que está dentro do conjunto. Mas eu não posso dar essa definição para vocês. Tem que dar uma definição formal, né? Uma definição bonita, uma definição assim, matematicamente elegante. Então, ó, o que vai ser um ponto interior para a gente? É um ponto que eu consigo olhar para a vizinhança dele, pode ser uma vizinhança pequena ou uma vizinhança grande, e eu posso afirmar que toda essa vizinhança pertence ao meu conjunto. Como assim? Ó, a partir desse ponto, eu posso definir uma bola aberta, que seria a minha vizinhança. Por exemplo, aqui, ó, imagina que eu fiz uma bola aberta desse tamanho. Aí eu te pergunto, essa bola aberta que eu fiz, ela está inteiramente contida dentro do meu conjunto A? Sim ou não? Sim. Então, se eu consigo obter pelo menos uma bola aberta de centro no ponto, de modo que toda a bola aberta esteja no conjunto, então eu digo que esse ponto é um ponto interior. Então, aí você vai dizer, professor, mas e se eu fizesse com um raio maior? Por exemplo, pego esse ponto aqui e faço um raio maior. Ela não vai estar totalmente contida no conjunto, tudo bem. Mas não preciso que toda a bola aberta seja contida, só que uma, e pode ser uma bem pequena, não tem problema. Então, basta eu pegar uma bola aberta pequena e ela esteja dentro do meu conjunto, então eu já posso dizer que esse ponto é um ponto interior. Só que você vai dizer, professor, mas nesse caso, então,
todo ponto é interior, porque basta eu reduzir o raio, assim deixar ele bem pequeno, que ele sempre vai ser interior. Será mesmo? Bora ver. Bora pegar esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto bem aqui. Vamos desenhar uma vizinhança em torno dele. Então, bora bem aqui, ó. Desenhe uma vizinhança em torno dele, assim, ó. Tá aqui. Essa bola aberta, ela está inteiramente no conjunto A, sim ou não? Não. Aí você vai dizer, não, professor, tudo bem, é só diminuir o raio. Tá, bora diminuir o raio. Aqui, ó, diminuir o raio. E agora, está inteiramente dentro do conjunto? Não, também. Não, professor, mas é só diminuir mais ainda o raio. Tá bom. E aí, ficou inteiramente dentro? Não. Tá? Então, nesse caso, para esse ponto aqui, qualquer bola aberta, qualquer raio positivo que eu considerar, não vai estar inteiramente no meu conjunto. Então, esse ponto aqui, que eu coloquei, não é um ponto interior. Tá? Então, esse ponto é um ponto interior, esse daqui é um ponto interior, mas esse aqui não é. Porém, gente, vocês concordam comigo que nesse caso aqui, toda bola aberta que eu pego, sempre vai ter um ponto dentro do conjunto e um ponto fora do conjunto? Nesse caso? Sim ou não? Sim, né? Para esse caso aqui, qualquer bola aberta que eu tomar, sempre vai ter um ponto dentro do conjunto e um ponto fora do conjunto. Então, eu vou chamar esse pontinho aqui de ponto de fronteira. Tá? Então, um vai ser um ponto de fronteira e o outro vai ser o ponto interior. Então, eu vou escrever. Então, esse daqui, ó. Nós vamos chamar de ponto de fronteira. E esses daqui, e outros, né? É um ponto interior. Deu para entender a diferença entre um ponto interior e um ponto de fronteira? Beleza. Agora eu vou te falar o que é um conjunto aberto. Um conjunto ele é aberto se todos, sem exceção, todos os pontos dele são pontos interiores. Um conjunto é aberto quando todo ponto dele é um ponto interior. Tá? Então, por exemplo, esse conjunto A aqui, gente, ele é um conjunto aberto? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Por quê? Porque nem todo ponto dele é um ponto interior. Esse ponto aqui, por exemplo, que eu mostrei para vocês, ele não é um ponto interior, ele é um ponto de fronteira. Então, nesse caso aqui, o meu conjunto A, ele não é um conjunto aberto. Aí você vai dizer, professor, mas então, nenhum conjunto vai ser aberto. Não é verdade? Será? Bora ver. Ó, se eu te pedir esse conjunto bem aqui, ó, você até sabe desenhar ele. Pense nesse conjunto aqui, vou chamar ele de B. B é igual ao conjunto dos pontos x e y, pertencente ao R2, tais que x² mais y² é menor que 9. Você saberia desenhar para mim esse conjunto, esboçar esse conjunto no R2? Saberia, né? Porque a gente aprendeu aqui desde as primeiras aulas. Como é que seria? Bom, você colocaria aqui o plano cartesiano. Isso daqui, se fosse uma igualdade, a equação do quê? Da circunferência. Centro na origem e raio 3. Então, eu faria aqui, ó, uma circunferência, centro na origem, raio 3. Só que isso aqui não é uma igualdade, é menor. Então, eu ia pegar todo mundo que está dentro da circunferência. Aqui, ó. Só que nesse caso, a minha circunferência, ela faz parte do meu conjunto, a igualdade dela? Não. Então, como é que eu represento isso aqui? É só colocar assim, ó. Ao invés de uma linha contínua, eu coloco essas linhas aqui quebradas, ó. Então, com isso, eu estou representando que a minha circunferência ela não faz parte desse conjunto. Nesse caso agora, esse conjunto é aberto? O que vocês acham? Esse conjunto aqui, gente, ele é aberto? O que vocês acham?
É, porque qualquer ponto dele é um ponto interior. Então, sim, agora isso daqui é um conjunto aberto, já que todo ponto dele é um ponto interior. Ah, professor, quer dizer que ele não tem mais fronteira? Não é isso. Ele tem fronteira, ele tem pontos de fronteira. Os pontos de fronteira ainda são esses daqui. Só que a diferença é que esses pontos de fronteira, agora, eles não pertencem ao conjunto. Então, um ponto de fronteira, ele pode pertencer ou não ao conjunto. Por exemplo, aqui, o ponto de fronteira, ele pertence ao conjunto A. Aqui não. Aqui, o ponto de fronteira não pertence a esse conjunto que eu estou chamando de conjunto B. Alguma dúvida, gente? Todo mundo entendeu? O que é um ponto interior? O que é um ponto de fronteira? O que é um conjunto aberto? Então, se cair na prova, letra A, defina o que é um ponto de fronteira. Você já sabe, né? Defina matematicamente. Não é para dizer assim, fronteira é isso aqui, desenhar lá e dizer. Você tem uma pergunta? Pode falar. Se eu posso repetir a parte, qual parte, desculpa? Tá aqui o B? Beleza, então, é para eu repetir essa aqui, gente. Então, primeira coisa, eu disse assim, desenhe para mim esse conjunto. Aí, o que conjunto é esse? É o conjunto que está no R2, só que não é todo o R2. São só os pontos que satisfazem essa desigualdade aqui. Ora, se isso aqui fosse uma igualdade, isso aqui seria a equação da circunferência. Centro na origem e raio 3. Só que isso aqui não é igualdade, é uma desigualdade. E outra, não é igual, é só menor. Então, esses pontos aqui são os pontos que estão dentro da minha circunferência. E a própria circunferência não faz parte. Por isso que eu deixei aqui essas linhas quebradas. Aí, o que eu afirmei? Que nesse caso aqui, esse conjunto, ele é um conjunto aberto. Por quê? Porque todo ponto que faz parte dele é um ponto interior. Pode perceber. Pega esse ponto aqui, ele é interior? Faz aqui uma bolinha aberta aqui, tá no conjunto. Pega um bem aqui, próximo da fronteira, mas sem ser na fronteira. Ele é um ponto interior? Também, só fazer aqui, Aí você vai dizer, professor, mas se eu pegar esse ponto bem aqui, aí ele já não é mais um ponto interior. Mas esse ponto faz parte do meu conjunto? Não, porque eu estou com menor, não menor igual. Então, nesse caso, todo ponto é interior. Então, esse conjunto ele é aberto, por causa disso. Tá? Deu para entender? Aí foi isso que eu afirmei. Exatamente aqui no 3, boa pergunta. Exatamente no 3, qualquer bola aberta que eu fizer aqui em volta dele, eu sempre vou ter um ponto dentro do conjunto e um ponto fora. Ele é um conjunto aberto, só que esse ponto aqui é um ponto de fronteira. Mas só que esse ponto aqui, esse ponto 0, 3, ou melhor, 3 e 0, ele não faz parte do conjunto A. Até porque esse ponto aqui não satisfaz essa desigualdade. Porque se você jogar aqui x igual a 3, y igual a 0, dá igual a 9, e não menor. Tá? Então, por isso que ele é um ponto de fronteira? Mas como é que esse conjunto ainda é aberto? Ora, esse ponto não faz parte do conjunto. Ele está na fronteira do conjunto, mas a fronteira não faz parte do conjunto. É aí que está, é esse detalhe. Tá? Então, outro detalhe importante. Então, você já sabe o que é um ponto interior, já sabe o que é um ponto de fronteira, já sabe identificar um conjunto aberto e outra. Você tem que saber definir também o que é uma fronteira. Toda vez que eu falar para você, determine a fronteira do meu conjunto, o que eu quero dizer com isso eu quero o conjunto de todos os pontos que são pontos de fronteira. Tá? Então, nesse caso aqui, a minha fronteira seria essa linha aqui, que envolve o conjunto. Aqui a minha fronteira seria a circunferência. Pode falar. Boa pergunta. Olha o que ele está perguntando. Bom, se eu colocar um ponto aqui que tende à fronteira, mas não é exatamente a fronteira. Eu entendi. Então, é como se eu fizesse um zoom bem aqui, né? Fizesse um zoom, aí bem aqui, aqui no meu zoom. Está aqui a fronteira passando e eu pego pontos cada vez mais próximos, mas sem encostar nela. Pois é, só que enquanto você não encostar nela, sempre vai ter uma bolinha aberta ali, para você colocar inteiramente dentro. Por mais que seja uma tendência, mas uma tendência nunca é o ponto. Enquanto você não está no ponto, você sempre vai ter ali um intervalinho para colocar ele dentro do conjunto inteiro. Tá? Por mais que seja uma tendência. Mas isso é uma boa pergunta. Então, ainda que haja uma tendência, como você...
ó, o x tende a esse ponto aqui, o xy, mas ele não é esse ponto. Então, por mais próximo que você chegue, sempre vai ter uma bolinha aberta ali para você colocar dentro do conjunto. Bem? Mas foi uma boa pergunta. Tá. Então, todo mundo já sabe o que é um conjunto aberto e fronteira. Agora, acabei de falar o que é fronteira. Agora, bora fazer alguns exercícios de fronteira. Porque é o seguinte, essa definição de fronteira, eu preciso que vocês entendam. Por quê? Porque ela é importante não só para agora, mas também para integral. Tá? Então, por favor, agora a gente vai fazer 3 exercícios de fronteira. Quero que você preste muita atenção. Mas bora para o slide primeiro. Então, aqui, ó, chegamos na aula número 20. Estamos falando sobre máximos e mínimos em conjuntos compactos agora. Então, eu estou começando falando o que é um conjunto compacto. Ainda não falei o que é. Eu estou primeiro em algumas definições iniciais. Primeira definição, eu disse para vocês o que é um ponto interior. Então, matematicamente falando, ponto interior é quando existe uma bola aberta. Ele é o centro dessa bola aberta e toda a bola aberta está dentro do meu conjunto. Nesse caso, para você ter um ponto interior, o próprio ponto tem que fazer parte do meu conjunto. E outra, se todos os pontos de um conjunto são pontos interiores, então eu digo que esse conjunto ele é um conjunto aberto. Isso aqui eu já comentei com vocês. Outro, o que é um ponto de fronteira? Também já comentei. É quando toda bola aberta contém pelo menos um ponto que está no conjunto e um ponto que não está no conjunto. Nesse caso aqui, esse ponto de fronteira, ele pode fazer parte do conjunto ou pode não fazer. Agora não existe mais essa exigência. Pode ser que sim ou pode ser que não. E se eu pegar todos os pontos de fronteira, então eu chamo isso de fronteira. E eu vou escrever só assim, ó, fronte A. O que é esse fronte? É a fronteira do conjunto A. Sabendo disso, bora fazer aqui, ó, 3 exercícios para a gente treinar essa questão de fronteira. Então, a gente vai determinar a fronteira de A, de B e de C. Então, bora lá, a gente vai resolver isso aí no quadro. Inclusive, você mesmo já pode ir fazendo, né? Coloque aí no seu caderno, tente fazer. Esse é um exercício muito importante. Então, bora. Então, vou colocar logo aqui os 3. Então, primeiro exercício, item A. Meu conjunto é esse daí. X pertence ao R2, tal que x é maior que 0 e y é maior que 0. Esse é o primeiro conjunto. O conjunto B. Eu tenho os pontos x e y, que pertencem ao R2, tais que x é maior ou igual que 0 e y é maior ou igual que 0. Aí eu vou fazer logo aqui, escrever logo o item C. Item C, eu tenho os pontos x e y que pertencem ao R2, tais que x² mais y² é menor ou igual que 1. Pronto, vamos começar aqui com o item A. Gente, assim, uma coisa primordial. Se você tem um exercício que é para você determinar a fronteira de um conjunto, a primeira coisa que você vai fazer é desenhar o conjunto inteiro. Então, você desenha o conjunto, uma vez que você desenhou, fica fácil de enxergar onde é a fronteira dele. Então, ó, nesse caso aqui, vamos desenhar o conjunto A. O meu conjunto A é um conjunto que está no espaço R2. Está aqui, ó, e não está no R3, não está no R2. Então, para eu desenhar esse conjunto, eu vou fazer o plano cartesiano. Então, faço aqui, ó, faço o eixo X, faço o eixo Y. Está aqui o plano cartesiano. O meu conjunto A é o R2 inteiro? Não. É a parte do R2 que satisfaz isso daqui, ó. O X tem que ser positivo e o Y também tem que ser positivo. Aí, bora analisar. Aqui, no primeiro quadrante, o X é positivo?
É. Beleza, então aqui é um candidato. Aqui no segundo quadrante, o x é positivo? Não, aqui é negativo. Então aqui não entra no conjunto. Aqui, o x é positivo? Não, também. Aqui o x é negativo, né? Tudo que está aqui, ó, à esquerda do eixo y é negativo. Então, esse quadrante também não entra no meu conjunto. E aqui, o quarto quadrante, o x é positivo? É, o x aqui é positivo. Então, eu tenho até agora o primeiro quadrante e o quarto quadrante. Só que não é só o x que é positivo, o y também tem que ser positivo. Tá, aí eu tenho o primeiro e o quarto quadrante que sobrou. No primeiro quadrante, o y é positivo? É. E no quarto quadrante? Não. Então, por eliminação, quem sobrou? Primeiro quadrante. Então, ó, quem é esse conjunto A? O conjunto A é o primeiro quadrante. Então, esse daqui é o nosso conjunto A. É o primeiro quadrante. Tá. Ok. Aí eu vou te perguntar o seguinte, ó. Agora que você já conseguiu desenhar o conjunto A, você consegue enxergar a fronteira dele. O que seria uma fronteira, visualmente falando? É o limite dele. É o que você entende como fronteira. Qual é a fronteira de um país? É até onde ele vai. É o limite do país. Pois é. Por exemplo, aqui, ó, o conjunto A. Ele passa para o quarto quadrante? Não, ele não passa. Então tem uma barreira aqui, né? Tem uma fronteira ali. Quem é a fronteira dele? Seria esse semi-eixo X aqui, ó, essa semi-reta. Então, essa daqui, ó, seria uma fronteira para o meu conjunto. Isso daqui. Esse conjunto também não passa para cá, para o segundo quadrante. Então, aqui tem uma fronteira também. Então, vou colocar aqui, ó, essa linha vertical. Agora vem a segunda pergunta. Essa fronteira, ela faz parte do meu conjunto? O que vocês acham? Por exemplo, se eu pego um ponto bem aqui, ó, se eu pego esse ponto bem aqui, ele faz parte do meu conjunto A? Sim ou não? Não faz parte. Sabe por que não faz parte? Porque nesse pontinho bem aqui, quanto é o y? É 0. O y pode ser 0? Não. Então, olha só. Esses pontos da fronteira, eles não fazem parte do meu conjunto, nesse caso. Mas não deixa de ser uma fronteira, já que é a limitação ali do meu conjunto. Ok. Agora, isso daqui, gente, é só um desenho. Eu quero representar essa fronteira. Então, olha o que eu vou fazer. Para representar minha fronteira, eu vou dividir essa fronteira aqui em duas partes. Eu vou chamar, a primeira parte vai ser essa linha horizontal aqui, que vai da origem até mais infinito. Então, essa primeira parte eu vou chamar de conjunto A1. Então, A1 é essa primeira semi-reta aqui, que vai daqui para lá. Essa segunda semi-reta aqui, que é vertical, eu vou chamar de A2. Vou chamar aqui de A2. Aí, agora sim, eu vou dizer quem é a minha fronteira. Então, olha só. Vou escrever assim. Quem é a fronteira? Vou escrever assim, fronte, né? Quem é a fronteira do meu conjunto A? Ela vai ser esse meu conjunto A1, união com o meu conjunto A2. Então, a fronteira vai ser essa semi-reta aqui e também essa outra semi-reta. Tá, só que como é que eu represento essas semi-retas? Essa que é a parte principal. Como representar as semi-retas? A1 e A2. Então, ó, preste muita atenção agora. Como é que eu vou representar só esses pontos aqui, gente, ó, que estão na horizontal, estão nessa semi-reta, que vai daqui até mais infinito. Como é que eu represento eles? Olha só, em todos esses pontos, o meu y, isso aqui eu estou falando da reta horizontal, em todos esses pontos, o meu y, ele é 0. Sim ou não? É 0. Então, eu vou dizer que o meu A1 é isso aqui, ó, é o conjunto dos pontos x, 0.
Ó, então, com isso, eu estou falando que nesse conjunto aqui, o meu y é sempre zero, que de fato é o que acontece aqui. E o meu x, ele está variando, mas ele está variando entre o q e o q. Então, aqui, para essa semi-reta, o x, o menor valor dele é zero e vai até mais infinito. Então, eu digo assim, são os pontos x0, tais que o meu x está variando de zero até mais infinito. Então, x é maior ou igual que zero. Ah, professor, mas o x não era o x que só podia ser positivo? Por que o senhor colocou igual aqui, maior ou igual? Porque isso aqui é a fronteira do meu conjunto. No meu conjunto, os dois não podem ser positivos. Desculpa, não podem ser nulos no meu conjunto. Mas na fronteira eles podem ser nulos, desde que satisfaça aquela condição de fronteira. Aí, por exemplo, eu vou perguntar para vocês agora. A origem, nesse caso aqui, a origem do plano, ela faz parte da fronteira, sim ou não? Faz. Porque ela satisfaz a condição. Qual a condição? Se você pegar uma bola aberta de centro nela, pega uma vizinhança aqui. Sempre você vai ter pelo menos um ponto que está fora do conjunto e um ponto que está dentro do conjunto. Então, ela também faz parte da minha fronteira. Aí tá. Então, assim eu consegui representar essa minha semi-reta horizontal. Agora eu quero representar essa outra semi-reta vertical. Então, quem vai ser o A2? Bom, no caso de A2, gente, que vai aqui da origem até mais infinito, isso verticalmente falando, o que acontece aqui no A2? O que vocês acham? Como é que vocês classificariam A2 aqui? Agora o x é sempre zero. Então vai ficar os pontos 0, y. Então aqui ficaria o x é sempre zero e o y está variando. O y vai de zero até mais infinito. Então y é maior ou igual que zero. Está aqui. Então pronto. Consegui representar a fronteira. Então, quem é a fronteira? É essa semi-reta unida com essa outra semi-reta. Está aqui como eu represento cada semi-reta. Todo mundo entendeu essa parte? Como eu falei, essa é uma das principais de hoje. Tá? Se você não entendeu, pode falar, tá bom? Que a gente repete aqui do início. Agora a gente vai fazer... Diga, pode falar? Tá, não entendi. Pode falar só um pouquinho mais alto, por favor? Ah, tá. Perfeito. Você está perguntando se aqui o A1 e A2 eles são pontilhados. Sim, estão pontilhados. Deixa eu fazer um pouquinho mais forte aqui. Eles estão pontilhados. Ou seja, eles não fazem parte do conjunto A, mas eles fazem parte da fronteira. Tá? Aí, por que eles estão pontilhados? É por causa daqui, ó. Que ele não aceita que os dois sejam... Um deles seja nulo. Não aceita. O conjunto, né? Mas a fronteira aceita. Tá? Então, é por isso que a gente colocou pontilhado. Beleza, então agora bora para o segundo exemplo. Olha só, o meu conjunto B, ele é muito parecido com o conjunto A, muito parecido. Você está no R2, só que agora o x ele pode ser maior ou igual que zero. O y, a mesma coisa. Então eu venho, faço aqui meu plano cartesiano, eixo x, eixo y. Ora, quando é que os dois são não negativos? Também no primeiro quadrante. Porque note que agora eles não podem ser negativos, os dois. Mas aqui o x é negativo, aqui o x é negativo e aqui o y é negativo. Então onde é que eles não são negativos? Só aqui no primeiro quadrante. Então aqui, de novo, o primeiro quadrante é o meu conjunto. Só que qual é a diferença agora? A diferença é que, nesse caso, a minha fronteira, ela faz parte do meu conjunto. Já que agora, ele permite que tanto x quanto y sejam zero. Então, aqui, a minha fronteira, ela faz parte do meu conjunto. Tá? Ela faz parte. Por isso que agora eu coloquei uma linha contínua. Perceba que a fronteira dos dois não mudou. A fronteira é a mesma. A diferença é que aqui a fronteira não faz parte do conjunto e aqui a fronteira faz parte do meu conjunto. Tá? Então, nesse caso aqui, posso dizer assim, que a fronteira de B
faz parte do próprio conjunto. Isso aqui eu não poderia afirmar no meu primeiro caso. Aí, de novo, para eu dizer quem é essa fronteira, eu posso dividir em duas partes. Vou chamar aqui de B1 e B2. Então, quem seria a minha fronteira? A minha fronteira de B seria a união dessas duas semirretas, que são as mesmas, né? Sendo que, quem é B1? É a mesma coisa, gente. Aqui, ó, B1 é semirreta aqui. O Y é sempre 0. Então, vai ficar os pontos X e 0. Tais que X é maior ou igual que 0. E quem é B2? Ora, B2 são os pontos 0 e Y, tais que Y é maior ou igual que 0. Pronto. Então, deu a mesma coisa. A diferença é que agora a fronteira faz parte do meu conjunto. Então, nem teve muita graça, né? Porque ficou a mesma coisa. Vamos olhar agora aqui, ó, para o C. Aí aqui já vai ter uma certa diferença, né? Porque, enfim, não vai ser mais o primeiro quadrante nesse caso. Só que não tem problema. Aqui acho que você vai ter até mais facilidade ainda. Até para desenhar o conjunto. Porque, ó, quem é o meu conjunto C? Ele está no R2, só que ele satisfaz essa condição aqui. Aí você já sabe, gente, isso daqui é uma circunferência. Se fosse uma igualdade, seria uma circunferência, centro na origem e raio 1. Então, você colocaria aqui o plano cartesiano, faria uma circunferência e considerava os pontos que estão nela e os pontos de dentro, porque aqui é menor. Então, esse aqui é o nosso conjunto. Conjunto C. Quem é a fronteira dele, desse conjunto C? Perceba que o conjunto C é o disco inteiro, né? A parte de dentro e também ali, né? Essa parte ali que é o limite, né? Que é essa limitação aqui dele. Quem é a fronteira? A fronteira é só a circunferência. Né? A fronteira é só a circunferência. Como é que você representa isso? Você escreve assim, ó. Quem é a fronteira desse meu conjunto C? São os pontos x, y, que pertencem ao R2, tais que x² mais y², ao invés de ser menor ou igual, eu coloco só igual. Aí, nesse caso, estou falando só da circunferência. Então, a circunferência, quando eu tenho uma igualdade, ela é a minha fronteira. Agora, o conjunto todo é a circunferência mais os pontos dentro. É o disco que a gente chama. Quando eu falo circunferência, é só a parte, só a linha, né? Ali, em volta. Quando eu falo disco, é todo mundo. É a circunferência e a parte dentro. Então, está aqui. Aí você vai dizer, professor, mas essa daqui foi muito sem graça, né? Assim, eu gostei mais daquela, do A e do B. Aí você vai dizer, tem outro jeito de eu chamar essa fronteira aqui, de eu terminar ela? Tem outro jeito. Essa aqui já acabou, aqui já era a resposta certa. Mas se você quiser, na sua prova, por exemplo, caiu essa questão. Está aqui, valendo 9 pontos. Determine a fronteira desse conjunto aqui. Aí você não quer responder assim, porque você acha isso aqui muito fácil. Você quer responder de outro jeito. Tem como? Tem. Olha como é outro jeito. O que você pode fazer aqui? Você pode pegar esse mesmo conjunto, o mesmo conjunto aqui. Aí olha o que eu posso fazer. Eu posso pegar, eu já sei que a minha fronteira é a circunferência. Então eu vou dividir a minha circunferência em duas partes. Vou dividir numa parte de cima, ou seja, eu vou pegar só essa semicircunferência de cima. E depois vou pegar só a semicircunferência de baixo. Bom, você já sabe que a equação da circunferência é isso daqui. Se eu quero só a semicircunferência de cima, eu escrevo assim, ó, gente. Isso daqui é y igual a raiz quadrada de 1 menos x². Não é verdade?
Só a parte de cima. E quem é a semicircunferência de baixo? Vai ser y igual a menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Então, eu vou chamar a parte de cima de C1. Vou escrever aqui do outro lado. C1. E vou chamar a parte de baixo aqui, ó, de C2. Então, agora, quem vai ser a minha fronteira? Bom, a minha fronteira vai ser o conjunto C1 união com o conjunto C2. Quem é o meu conjunto C1? O meu conjunto C1 são os pontos. Aí, olha só o que vai acontecer aqui agora. São os pontos X. E aqui, no conjunto C1, o meu y se comporta conforme essa função aqui. Então, os meus pontos vão ficar x e raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Isso com o x variando daqui até aqui, que é menos 1 a 1. Então, com o x variando de menos 1 até 1. Esse seria o C1. E quem seria o C2? Seria os pontos x, e no lugar do y eu colocaria menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado, com o x variando também entre menos 1 e 1. Pronto. Ficou melhor, ou não? Ficou, né? Isso ficou mais bonito. Então, olha, na prova de vocês, caiu essa questão aqui. Você vai responder como? Da primeira forma ou da segunda forma? Segunda forma, é isso mesmo. Então, todo mundo, ó, ninguém gostou dessa. Eu olhei aqui, ninguém gostou. Perguntei, todo mundo odiou isso daqui. Então, ignore essa parte aqui. Está aqui, olhe só para cá. Então, você pode resolver dessa forma aqui, que também é a minha resposta. A pontuação é a mesma para os dois. Só que aqui você sai mais satisfeito da sua prova, mais feliz com a sua resposta. Diga. Sim. Sim, perfeito. Olha, ó, tá aí, ó. Tiveram mais uma ideia aqui agora. Fazer, professor, e se ao invés de eu pegar a parte de cima e de baixo, eu não podia pegar a parte da direita e a parte da esquerda? Poderia. Seria uma outra resposta válida também. Aí, nesse caso, ficaria assim, ó. Você está aqui com a circunferência, aí você dividiu ela, agora, na direita. Só que agora, como é que ficaria a direita aqui? Seria x igual a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. E quem seria o lado esquerdo? Seria x igual a menos raiz de 1 menos y ao quadrado. Aí como é que ficaria? Aqui, quando você fosse passar para cá, no lugar do x, ficaria assim, raiz de 1 menos y ao quadrado, e no lugar do y ficaria y. Ficaria assim. Aí também seria outra resposta, que também você mesmo vai ficar muito feliz com a sua resposta. Você vai ficar muito satisfeito. Tá? Então, são duas respostas válidas. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ah, você vai dizer, tá, professor, beleza, já entendi. Agora me diga lá o que é conjunto compacto. Até agora o senhor não falou. Né? O senhor só está me enrolando aqui. Falou de ponto interior, ponto de fronteira, conjunto aberto, sei o quê. Tá. Mas antes de eu falar disso, deixa eu te dar mais algumas definições. Aí eu digo o que é um conjunto compacto. Então, bora voltar aqui para o slide. E, olha só, deixa eu primeiro te falar o que é um conjunto fechado. Então, dizemos que um conjunto ele é fechado quando o complementar dele é um conjunto aberto. Então, o conjunto é fechado quando o complementar dele é um conjunto aberto. A gente já vai ver isso daí, como é que funciona. Então, ó, bora para cá. Gente, o que é um complementar de um conjunto? Complementar é quando você pega, no nosso caso aqui a gente estava trabalhando no R2, é quando você pega o R2, está lá o conjunto, arranca esse conjunto do R2 e vê o que sobra. Vai ficar um buraco no R2, né? Obviamente. Aí vê como é que fica. Por exemplo, aqui,
o conjunto A, ele é o primeiro quadrante. Essa fronteira aqui não faz parte do meu conjunto. Então, se eu arrancasse ele do R2, como é que ficaria o complementar dele? Quem seria o complementar desse conjunto aqui? Seria esse daqui, né? Ó, coloca aqui. Deixa eu fazer aqui os eixos. Está aqui o eixo XY. Quem seria o complementar dele? Seria esse daqui, ó. Seria essa fronteira aqui, mais o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tá? Então, ó, quem é um complementar desse? O que é um complementar? É quando os dois conjuntos formam o R2. E a interseção deles tem que ser nula, né? O conjunto vazio. Tá aqui. Então, quem é um complementar desse? É esse conjunto aqui. Esse conjunto aqui, vocês acham que ele é aberto? Sim ou não? Vocês acham que esse conjunto aqui, ó, ele é aberto? Esse daqui que eu estou falando, tá? Esse aqui. Ele não é aberto. Por que ele não é aberto? Porque se você pegar, por exemplo, esse ponto B aqui, ele faz parte do conjunto, mas ele não é um ponto interior. Então, nesse caso, esse conjunto aqui, seja o complementar desse, não é um conjunto aberto. Não é. Bora olhar para esse daqui agora. Esse daqui, ó. Quem é o complementar dele? Vou fazer bem aqui, ó. O complementar dele, vou colocar aqui o R2. Quem seria? Seria o segundo quadrante, o terceiro, o quarto. E, ó, nesse caso aqui, a fronteira ela faz parte do conjunto. Então, se eu arranquei o conjunto, aqui ficou pontilhado, ó. Aqui vai ficar pontilhado. Aí tá. Então, nesse caso aqui, esse conjunto, ele é aberto? O que vocês acham? Sim ou não? Esse daqui é aberto? Sim ou não? Ele é aberto. Ou seja, esse conjunto aqui, que é o complementar desse, é aberto. Então, o meu conjunto B é um conjunto fechado. Tá? Então, quando é que um conjunto é fechado? Quando o complementar dele é aberto. É assim que funciona. Agora aqui, se eu pegar esse conjunto aqui e arrancar do R2, o que vai sobrar? Vai ficar o R2, só que vai ficar um buraco aqui, né? E eu vou pegar todos os outros pontos aqui, em volta desse buraco. Esse conjunto aqui, ele é aberto, gente? O que vocês acham? Ele é aberto. Ou seja, o complementar do conjunto C é aberto. O que significa que o conjunto C é fechado. Pronto, todo mundo já entendeu? Beleza. Então, ó, a mesma coisa vale para cá, para esse que eu fiz no início da aula. Esse conjunto aqui geral, ó. Se eu arranco ele também aqui do meu R2, vai ficar um buraco, ó. Só que esse buraco vai ficar, o que restar ainda é o conjunto aberto. Então, isso daqui é um conjunto fechado. Então, já sabe o que é conjunto fechado. Agora eu vou colocar aqui o que é o conjunto limitado. Mas antes, só perceba o seguinte, ó. Essa observação. No slide, se um conjunto ele é fechado, então a fronteira dele pertence ao conjunto. O que significa também que se a fronteira não pertence ao conjunto, não está contida inteiramente no conjunto, é porque ele não é fechado. Tá? Então, isso daí, essa observação, ela acontece. Agora, vamos ver o que é um conjunto limitado. Ó, isso daí é mais fácil. Dizemos que um conjunto é limitado quando existe uma bola aberta de centro na origem, tal que todo o conjunto está dentro dessa bola aberta. Como assim, professor? Ó, é uma regra simples. É uma regra simples. Ó. Bora olhar para cá. Se você pegar a origem, está aqui a origem, e fazer uma bola aberta de centro na origem, faz qualquer uma, faz uma assim, ó, por exemplo. Essa bola aberta aqui, essa que eu desenhei agora, ela conseguiu englobar todo o conjunto A? Sim ou não? Não, né? Nem chegou perto. Tá. Mas eu posso aumentar o raio. Se eu aumentasse o raio, mas a origem tem que ser o centro.
Então, se eu fizesse agora uma coisa assim, ó. Pronto, aumentei o raio. Já consegui pegar uma parte do conjunto A. Mas eu consegui pegar todo o conjunto A? Ainda não. Mas é possível que uma hora eu consiga pegar todo o conjunto A? É só aumentar ainda mais o raio. Então, se eu aumentasse mais ainda o raio, conceito na origem, sei lá, faz um raio maior ainda, aí eu ia conseguir englobar o meu conjunto A. Então, nesse caso, se é possível fazer isso, por mais que eu tenha que aumentar o raio para 1 milhão, 2 milhões, mas se eu consigo fazer isso, se eu consigo englobar todo o meu conjunto nessa bola aberta, centro na origem, então é porque esse conjunto aqui ele é limitado. Tudo bem? Aí você vai dizer, professor, mas eu posso escolher o tamanho do raio? Pode. Pode ser 1 bilhão? Pode. Então todo o conjunto vai ser limitado. Será? Bora ver. Esse daqui, ó. Esse daqui. Coloca aqui uma bola aberta, centro na origem. Aumenta o raio dela. Aumenta para 1 milhão, 2 milhões. Essa bola aberta vai conseguir envolver todo o conjunto A? Não. Por quê? Porque o primeiro quadrante, ele cresce infinitamente. Então, o seu raio aqui pode ter, sei lá, a medida que for, mas ele nunca vai conseguir englobar todo o primeiro quadrante. Então, nesse caso aqui, o meu conjunto A, ele não é limitado. O meu conjunto B é limitado? Não, também, o mesmo motivo, né? O primeiro quadrante. O meu conjunto C é limitado? Isso aqui é fácil, né? Só pegar um raio maior que 1, você já consegue englobar todo o meu conjunto aqui. Então, sim. Aí pronto, agora que você já sabe o que é limitado e o que é fechado, agora sim a gente vai dizer o que é compacto. Então, está aqui, é uma definição simples, na verdade. Dizemos que um conjunto é compacto quando o meu conjunto ele é fechado e limitado. É só isso. Então, bora analisar aqui. Esse conjunto A, bem aqui, ó, ele é fechado? O conjunto A é fechado? O conjunto A aqui é fechado? Não, a gente viu que ele não é fechado. O complementar daí não é aberto, então ele não é fechado. Ele é limitado? Não, né? Então ele não é nem limitado nem fechado. Está difícil para ele ser compacto, ele não é compacto. Agora aqui, o conjunto B, ele é fechado? Mas ele é limitado? Não. Então, ele não é compacto. Então, para ser compacto, tem que ser os dois, limitado e fechado. O meu conjunto C, ele é fechado? Ele é limitado? Também. Logo, eu posso afirmar que o meu conjunto C, sim, ele é compacto. Então, desses três que a gente fez, A, B e C, o único que é compacto seria o meu conjunto C. Deu para entender, gente? Então, ficou fácil agora, né? Sabe o que é um conjunto compacto. Claro, lá no cálculo 1, um conjunto compacto era um intervalo fechado. Gente, qualquer intervalo desse não é limitado? Né? Pega aqui, ó, uma bola aberta aqui sendo na origem. Pega um intervalo assim, ó, um raio grande, não vai englobar esse intervalo aqui AB? Vai. Então ele é limitado. E ele é fechado porque, ó, nos extremos é fechado. O A e o B, eles estão incluídos aí no meu intervalo. Então lá, na verdade, você estava trabalhando também com conjunto compacto. A gente não falava isso para vocês, mas era o conjunto compacto. Só que lá, o conjunto compacto se resumia ao intervalo fechado. Aqui não. O conjunto compacto você está vendo que pode tomar várias formas geométricas aí e ser ainda um conjunto compacto. Bom, é isso. Só a título de curiosidade para vocês, queria só contar uma curiosidade aqui. Para a gente, em cálculo 2, um conjunto compacto, ele sempre vai ser isso daí. O que é conjunto compacto? É limitado e fechado. Acabou. Se é limitado e fechado, é compacto e vice-versa. Só que, gente, isso só acontece, essa equivalência, ela só acontece para espaços de dimensão finita, conjuntos de dimensão finita. Em cálculo 2, você já sabe desde a nossa primeira aula que a gente estuda os espaços Rn. Os espaços Rn são espaços de dimensão finita. Por exemplo, o R2 tem dimensão 2, o R3 dimensão 3, o R4 dimensão 4 e assim por diante. Então, sempre uma dimensão finita.
Só que lá na matemática, se você for se aprofundar um pouco mais, você vai estudar espaços de dimensão infinita. E nesses espaços de dimensão infinita, você pode ter um espaço que é fechado, que é limitado, mas que não é compacto. Tá? Então lá, em espaço de dimensão infinita, essa equivalência ela se perde. Mas, como eu falei, é só uma curiosidade. Claro que a gente não vai ver esse tipo de espaço aqui, né? Mas isso são coisas para quem quer se aprofundar um pouquinho mais na matemática. E usar isso também para sua engenharia, né? Nada lhe impede de fazer isso. Então pronto, gente, vamos voltar aqui para o slide. Agora que você sabe que é um conjunto compacto, agora sim eu vou falar para você como é que você calcula um extremo absoluto. Então, para eu calcular um extremo absoluto, primeiro, como base, eu vou também usar o teorema de Weierstrass. Mas aqui o teorema de Weierstrass ele vai ser adaptado para o cálculo 2. Mas a ideia é a mesma. Então está aqui. Ó. Se você tem uma função que é contínua e o seu conjunto, ou seja, o domínio dela, o domínio da função, é um conjunto compacto, então você pode afirmar que existem pontos no domínio tais que esses pontos são os pontos de máximo e de mínimo globais. Então, de novo, se a sua função é contínua e o domínio dela é um conjunto compacto, então você pode afirmar que ela assume valores de extremo máximos e mínimos globais. Então, ela assume extremos globais, tanto para máximo quanto para mínimo. Quem te garante isso é este teorema aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá, mas o teorema só garante. A pergunta é, como é que eu acho esses extremos? Aí agora eu vou te ensinar um passo a passo, um algoritmo, uma receita de bolo. Você vai seguir esse passo a passo e você vai conseguir encontrar esses pontos de máximo e mínimo. Então tá aqui, ó. Então, primeiro passo, para você terminar um ponto... anote, isso aqui é de extrema importância, tá bom, gente? Isso aqui é o coração da aula de hoje. Então anote. Então, primeiro ponto. A primeira coisa que você vai fazer é determinar, calcular pontos críticos que estejam no interior do meu conjunto, do meu domínio. Tá? Então, o primeiro passo é calcular os pontos críticos e identificar os que estão no interior do meu conjunto, que nem você fazia no cálculo 1. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai calcular o valor da função nesses pontos que você achou. Se você achou só um ponto crítico, você vai calcular só um valor. Se você achou 2, você vai calcular 2. Se você não achou nenhum, você não vai calcular nada. Você pula essa parte aqui. Pronto. Terceiro passo. Você vai calcular máximos e mínimos agora na fronteira do seu domínio. Então, primeiro você analisa o interior. Agora você vai analisar a fronteira. E na fronteira você vai determinar máximos e mínimos. Por último, o que está faltando, gente? Olha, você já achou os pontos críticos. Já achou máximos e mínimos na fronteira. O último passo é comparar. Ou seja, aquele valor que é o maior de todos vai ser o valor máximo. Aquele valor que é o menor vai ser o valor mínimo. Simples assim. Você vai fazer uma comparação no final, para poder dizer quem é o maior e quem é o menor. Gente, eu já adianto para vocês que resolver uma questão dessa dá trabalho. Assim, eu não estou falando que é difícil, porque não é difícil. Se você seguir esse passo a passo, bem feito, você não vai ter dificuldade nenhuma. Porém, eu admito que é trabalhoso. Você já vai perceber na primeira questão. Então, a gente vai resolver uma questão aqui. Se der tempo, a gente vai resolver mais uma. Mas pelo menos uma aqui a gente vai resolver ela completa. Tá bom? E aí você vai prestar atenção em cada passo. Preste muita atenção, porque isso vai te garantir que você vai ter uma resposta certa no final. Então, vamos lá. Olha só. Exercício 2. Determine o máximo e mínimo desta função aqui, só que agora nesse conjunto que ele está me dando. Então, a gente vai começa lá no primeiro quadro.
Aí eu vou seguir o passo a passo que eu mostrei para vocês ainda agora. Então, vou só colocar aqui os valores. A minha função é 2x² mais y² menos 2xy mais x menos y. O meu conjunto é o conjunto D, formado pelos pontos x e y, que pertencem ao R2, tais que x está entre 0 e 2 e y também está entre 0 e 2. Pronto, vamos fazer essa questão agora. Gente, assim, mas por mais que seja trabalhoso, eu garanto para você, é divertido. Se você relaxa fazer uma questão dessa. Então, na sua casa, ó, chegue lá, pegue mais 10, não, 20. Não, se você estiver estressado, pegue 50 e faça as 50. Tá fazendo, uma por uma. Você vai ver que no final você vai terminar assim bem, você vai terminar feliz. Você vai terminar assim satisfeito, assim, nossa, pronto, terminou meu estresse. Então é isso. Tá, antes de eu começar o passo a passo, tem um passo zero. Qual é o passo zero, que é importante? Ora, perceba que agora ele me dá uma função, mas ele também me dá um conjunto para eu analisar, né? Porque se ele não tivesse me falado nada sobre esse conjunto D aqui, então quem seria o domínio da minha função f? Seria todo o R2, mas não é o caso, não é todo o R2. O domínio dela é esse conjunto aqui. Então, o que você tem que fazer? Antes de começar aquele passo a passo, você tem que analisar quem é esse conjunto, né? Desenhar o conjunto. Então, isso é primordial. Anote no seu caderno. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer, passo zero, é desenhar o conjunto. É isso que a gente vai fazer agora. Então, ó, vamos desenhar o conjunto D. Perceba que eu estou no R2, então eu vou fazer aqui só o plano cartesiano. Então, aqui, já desenhei o plano XY. Só que esse meu conjunto D, ele é o R2 inteiro? Não. Ele é o R2 que satisfaz essas condições aqui, ó. São os pontos que satisfazem essas duas condições ao mesmo tempo. Primeira condição, o X tem que estar entre 0 e 2. Então, ó, em que parte o X é igual a 0? Em cima do eixo Y, né? Em cima do eixo Y, aqui, ó, vou fazer de azul. Em cima do eixo Y, o meu X é sempre 0. E se o meu 2 está bem aqui, então em cima dessa reta aqui, aqui é 2, bora colocar aqui é 2. Então, ó, em cima do eixo Y, o X é 0. Em cima dessa reta vertical, o x é 2. Só que o meu x pode estar entre 0 e 2. Então, meu x está entre essas duas retas. Tudo bem? Só que o meu y também está entre 0 e 2. Onde é que o y é igual a 0? Aqui em cima do eixo x. É uma reta horizontal agora. Então, ó, em cima dessa reta horizontal, o meu y é 0. E se eu pegar aqui y igual a 2, fazer uma reta aqui, ó. Bora dizer que aqui é 2. Então, o meu y tem que estar entre essas duas retas horizontais. E o meu x tem que estar entre essas duas retas verticais. Então, com isso, você já percebe quem é a nossa figura, né? A nossa figura seria a interseção dessas duas faixas, que é o quadrado. Então, aqui, ó, nossa figura, o nosso conjunto D é formado
por este quadrado aqui. Mais os pontos de dentro, né? Então, esse daqui é o meu conjunto D. Todo mundo entendeu, gente? Então, esse é o meu conjunto D. Agora sim, agora vamos para o passo a passo. Primeiro passo, qual é o primeiro passo? Me digam aí qual é o primeiro passo daquele lá que eu mostrei. Ponto crítico. Muito bem, calcular ponto crítico. Então, ó, primeiro passo, colocar assim, pontos críticos. Ó, mas eu vou calcular ponto crítico no interior do meu conjunto. Tá? Então, assim, no interior de D. Ó, então, esses são pontos que estão no interior do meu conjunto D. Aí tá, mas por enquanto, você pode ignorar essa informação. Você já sabe como calcular ponto crítico. Deriva igual a zero, resolve o sistema. Então, nesse caso aí, eu vou calcular a derivada de f em relação a x. Aí aqui vai ficar 4x. Aqui vai zerar. Aqui vai ficar menos 2y. Aqui vai ficar mais 1. E aqui vai zerar. Agora eu vou derivar em relação a y. Aqui vai zerar. Aqui vai ficar 2y. Aqui vai ser menos 2x. Eu vou colocar aqui embaixo do x. E aqui 0, aqui menos 1. Então, derivei parcialmente, vou igualar a zero, e com isso eu obtenho um sistema para resolver. Isso aqui a gente até resolveu em sala, gente, é a mesma função que a gente resolveu em sala já. Então, ó, eu vou somar as duas equações. Porque na hora que eu vou somar, perceba que esse daqui, ó, vai cancelar com esse, que aqui eu tenho menos 2y, aqui eu tenho mais 2y. E esse mais 1 vai cancelar com menos 1. Então aqui só vai sobrar 4x menos 2x, que é 2x. E aqui vai sobrar 0. Deixa eu colocar para cá. 2x igual a 0. Ou seja, x igual a 0. Agora eu vou substituir x em uma das equações, x igual a 0, e eu consigo o valor de y. Aí, nesse caso aqui, o que eu tenho? Se eu substituir aqui o x igual a 0, vai sobrar só 2y menos 1 igual a 0. Então, meu y vai ser igual a meio. Então, eu obtive um ponto crítico. Quem é o ponto crítico? É o ponto 0 em x, meio em y. Eu vou escrever bem aqui, ó. É o ponto 0 em x, meio em y. Só que aí eu te pergunto, ó, não esqueça, eu calculei ponto crítico para essa função, achei só um ponto crítico. Mas a minha pergunta que eu tenho que fazer agora é, beleza, mas esse ponto crítico, ele está no interior do meu conjunto? Ele é um ponto interior do meu conjunto? Essa que é a minha pergunta. Aí bora ver, onde é que está esse ponto aqui, 0 em meio? Ora, 0 em x, meio em y, ele está bem aqui, ó. Esse ponto está bem aqui. Esse ponto é um ponto interior do conjunto D? Não. Ele pode ser um ponto de fronteira. Mas aqui eu quero só o ponto interior. Não é um ponto interior. Então, eu vou dizer assim, ó. Vou dizer que ele não pertence ao interior. Vou colocar assim, int. Int é interior, tá, gente? Que eu estou colocando aqui. Interior do meu conjunto D. E se ele não pertence ao interior, então eu não vou fazer nada com ele. Vou ignorá-lo. Tá? Ele vai ser ignorado, pelo menos por enquanto. Vai que ele aparece depois. E ele vai aparecer. Mas tá, não faz parte do interior, só ignoro e vou partir para o próximo ponto. Gente, eu vou dar uma dica para vocês agora. É uma dica bônus nessa questão aqui. Olha só. Toda vez, pode anotar no seu caderno aí. Toda vez que a sua fronteira, ou melhor, com a sua fronteira, que a sua fronteira é um polígono, é um triângulo, é um quadrado, um pentágono, e assim por diante, você pode, logo depois do primeiro passo, calcular o valor da função
nos vértices desse polígono. Então, toda vez que a sua fronteira for um polígono, você pode, se você quiser, mas assim, se você fizer, isso vai lhe ajudar muito, calcular o valor da função nos vértices do seu polígono. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 vértices no meu quadrado. Eu tenho esse vértice aqui, que é a origem. Eu tenho esse vértice aqui, x é 0, y, ou x é 2, y é 0. Eu tenho esse vértice aqui, x é 0 e y é 2. E eu tenho esse vértice aqui, x é 2 e y é 2. Aí eu vou calcular o valor da função nesses vértices. Daqui a pouco você vai entender por quê. Mas assim, já resumindo, é porque isso vai me adiantar muito trabalho. Isso vai até reduzir a minha resolução, vai deixar ela mais limpa. Então, vou escrever aqui, ó, segundo passo. Vou colocar assim. Valor de f nos vértices. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 4 vértices e calcular o valor da minha função. Lembra que a função é isso daqui, ó. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no vértice 0, 0. No vértice 0, 0, quanto é o valor da minha função? Vem para cá e joga x igual a 0, y igual a 0. Nesse caso aqui vai todo mundo zerar. Então, aqui é 0. Ok. Próximo vértice. X igual a 2, x igual a 2, y igual a 0. Bora para cá. Bom, o meu y é 0 nesse vértice. Se o y é 0, esse vai zerar, esse vai zerar, esse aqui vai zerar. Vai sobrar só isso daqui e isso daqui. E se o x é 2, aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 mais 2 é 10. Então, aqui deu 10. Outro vértice. Agora, x igual a 0, y igual a 2. Que é esse vértice bem aqui, ó. Então, vamos lá. Na função, eu vou zerar o x e colocar no lugar do y 2. Então, vou zerar o x, zerou aqui, zerou aqui, zerou aqui. Aí ficou 2 ao quadrado, que é 4, menos 2. Vai dar 2. Tá aqui. 2. E o último vértice é quando x é igual a 2 e o y também é 2. Então, aqui, ó, quando eu jogo 2 e 2, aqui vai ficar 8, né? 2 vezes 4 é 8. E aqui vai ficar menos 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, esse vai cancelar com esse. E esse daqui vai cancelar com esse, ó, porque vai ficar mais 2 menos 2. Então, eles se cancelam e esses dois se cancelam. Sobrou só y ao quadrado, que é 2. Né? Y é 2, então vai ficar 4. Pronto. Gente, esses valores que eu calculei no vértice, eles já vão ser os candidatos a máximos e mínimos no futuro. No final, quando eu for comparar os valores, eles vão entrar na minha comparação, porque eles são pontos da fronteira. Então, eles vão entrar na minha comparação. Esse ponto aqui, ele só não entrou na minha comparação porque ele não faz parte do interior. Então, por isso que ele não entrou. Mas se ele fizesse parte do interior, eu ia pegar esse ponto e jogar na minha função. Aí ele ia assumir um valor. Aí esse valor também ia entrar na minha comparação no final. Aí pronto, bora para o terceiro passo. Aí agora eu vou examinar os máximos e mínimos na fronteira do meu conjunto. Mas assim, eu nem disse ainda quem é a minha fronteira, né? Então é importante eu verificar como é essa minha fronteira desse meu conjunto. Então, olha só, gente. Eu vou dividir a minha fronteira em 4 partes, 4 segmentos de reta. Então, eu vou ter esse segmento de reta, esse e esse. Então, vou chamar esse aqui de D1. Aqui eu vou chamar de D2. Aqui, 3. Aqui, D4. Pronto. Então, aqui eu tenho esse segmento de reta, esse e esse. Para cada um deles, eu vou analisar os máximos e os mínimos em cada um deles.
começando com D1. Então, vou escrever aqui. Terceiro passo. Eu disse que dava trabalho, né? Uma questão dessa. Máximos e mínimos na fronteira. Aí a fronteira eu dividi em 4 partes, então eu vou ter que analisar em cada parte. Primeira parte, que eu chamei de D1. Gente, quem é o D1, né? Olha, o D1 é esse segmento de reta bem aqui, ó. O que acontece nele? Nesse segmento de reta aqui embaixo, o meu Y é sempre quanto? É sempre 0. Aqui meu Y é sempre 0. E o meu X? Meu X está variando, né? Entre quanto em quanto? Entre 0 e 2. Então, ó, nesse segmento aqui, ó, são os pontos X e 0. O Y é sempre 0. E o X está variando entre 0 e 2. Tá? Então, é isso que acontece naquele segmento de reta. Beleza. Nesse segmento de reta, a minha função, ó, ela vai assumir esses pontos aqui, x0. Então, eu vou pegar a minha função e calcular a imagem dela para o ponto x0. Então, ó, nessa parte da fronteira, a minha função se comporta assim, ó, f de x0. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a minha função, o x vai se manter, mas o y vai ser 0. Aí, quando eu faço isso nessa função aqui, ó, isso vai zerar, isso vai zerar, isso vai zerar. Vai ficar só 2x² mais x. Que é o que eu vou colocar aqui, ó. 2x² mais x. Olha só que interessante, gente. Quando eu analisei só essa parte da fronteira, a minha função, ela virou uma função que só depende de x, porque meu y ficou constante. Então, eu vou dizer que essa daqui é uma função f1 que só depende de x. Ou seja, o meu trabalho agora é achar máximos e mínimos para esse pedaço da fronteira. Como é que eu faço? Ora, nesse pedaço da fronteira, a minha função não é uma função de uma única variável, e o intervalo dela não é um intervalo fechado, de 0 a 2. Então, é como se eu tivesse uma função do cálculo 1 no intervalo fechado de 0 a 2. Então, agora você vai aplicar o método do intervalo fechado nesse pedaço da fronteira. Depois, você vai usar esse mesmo método na segunda fronteira, no segundo pedaço, depois no terceiro pedaço, depois no quarto pedaço. Você vai dizer, professor, quer dizer então que o que eu aprendi no cálculo 1 é só uma parte da parte de uma resolução aqui do cálculo 2. Que agora você vai usar o método de intervalo fechado aqui, em D1, depois em D2, depois 3, 4 e pronto. Aí depois a gente vai comparar todos os valores. É isso que vai fazer. Mas, gente, olha só. Aqui, o que seria o intervalo fechado? Eu vou derivar igual a 0. Eu vou derivar aqui, ó. Vou derivar essa função. Vai ficar 4x mais 1. E vou igualar a 0. Aí eu vou achar um ponto crítico. Quem é o ponto crítico agora? X igual a menos 1 sobre 4. Mas eu te pergunto, esse menos 1 sobre 4, ele pertence ao intervalo aberto de 0 a 2? Sim ou não? Menos 1/4 pertence ao intervalo aberto de 0 a 2? Não, não pertence. Então, esse único ponto crítico que eu achei, o que eu vou fazer com ele? Eu vou ignorar. Aí lá no cálculo 1, o que você teria que fazer agora? Você teria que calcular o valor da função nos extremos dela. Você teria que calcular para x igual a 0 e para x igual a 2. Mas eu te pergunto, eu vou precisar fazer isso aqui? Não. Sabe por que não? Porque eu já fiz. Quando x igual a 0, olha qual é o ponto, 0, 0. E quando x igual a 2, olha qual é o ponto, 2 e 0, que é justamente os vértices do meu polígono. Por isso que eu falei para você logo calcular isso daqui. Porque agora que você calculou isso aqui, perceba que o que você fez foi adiantar muito trabalho para você. Que agora,
para cada segmento de reta, você não vai precisar calcular nos extremos. Depois aqui, depois aqui, depois aqui. Por quê? Porque você já calculou. Porque os extremos são justamente os vértices. Deu para entender, gente? Por que eu fiz esse passo a mais aqui? Você pode até não fazer se quiser, mas se você não fizer esse passo, quando chegar bem aqui, você ia ter que calcular. Para x igual a 0, joga na função. Para x igual a 2, joga na função. E fazer isso para as outras também. E é isso. Então, isso é só para a primeira parte, só para o segmento de reta D1. Bora agora para a segunda parte da fronteira. Bom, como é que eu represento D2? Que é esse segmento de reta aqui, ó, vertical. Aqui nesse segmento de reta, o x é sempre 0. E meu y que está variando entre 0 e 2. Então, vou escrever assim, ó. Aqui o x vai ser 0. E o y, ele está variando, mas ele está variando entre 0 e 2. Aí eu vou pegar minha função e vou escrever ela assim, ó, f de 0y. Quando eu zero o meu x na função, o que sobra dela? Vai sobrar só y ao quadrado menos y, o resto zerou. Então, essa minha nova função é uma função que só depende de y. Aí, o que eu vou fazer com ela? Eu vou derivar igual a 0. Então, vou pegar a minha derivada, vou derivar essa minha função. A derivada dela vai ser 2y menos 1 e vou igualar a 0. Então, qual foi o ponto crítico que eu achei aqui? Foi y igual a meio. Meio pertence ao intervalo aberto de 0 a 2? Sim ou não? Meio pertence ao intervalo aberto de 0 a 2? Sim, pertence. Aí, nesse caso que pertence, você pode ignorar? Não. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esse valor e jogar na sua função e calcular o valor dele. Que ele também vai ser um candidato a máximo ou mínimo global. Ele vai entrar na minha comparação. Então, vamos calcular o f de 0,5. Bom, o f de 0y é isso daqui, ó. Então, f de 0,5, eu jogo aqui meio ao quadrado, vai ficar 1/4 menos meio. Aí, fazendo essa conta, você vai obter menos 1/4. Tá? Negativo aqui. Então, pronto. Achei aqui mais um candidato que eu vou comparar depois. Ó, detalhe, esse ponto 0,5, ele já tinha aparecido antes. Ele é o ponto crítico, se você lembrar. Bem aqui, ó. Ele é o ponto crítico, 0,5. Só que por que aqui eu não liguei para ele? Porque aqui eu só estou analisando o interior do meu conjunto. O interior, está aqui. Então, para o interior, ele não servia para mim, porque ele não está no interior. Então, por isso que eu ignorei ele. Mas só que esse, apesar de não ser um ponto interior, ele é um ponto de fronteira. Por isso que ele reapareceu para mim. E agora, como eu estou olhando para a fronteira mesmo, agora eu tive que calcular o valor dele. Mas poderia acontecer do ponto crítico não ser nem ponto interior, nem ponto de fronteira. Aí, nesse caso, você vai ignorar ele para sempre mesmo e nunca vai calcular o valor dele. Tá? Mas aqui, eu precisei calcular quando eu estava analisando a fronteira. Vamos lá. Terceiro conjunto lá da fronteira, D3. Olha, o D3 é esse segmento de reta bem aqui. Nesse caso, gente, quem é constante? O x ou o y? Nesse segmento aqui, ó, horizontal. Olha, se é horizontal, quem é constante é o y. Só que aqui o y é constante igual a 0? Não. Agora o y é constante igual a quanto? Igual a 2. Então, quem é esse conjunto? É o conjunto x, 2. O y é sempre 2. O meu x está variando, sim, mas ele está variando no intervalo de 0 a 2. Está aqui. Gente, deixa eu ver a hora, já são... Olha, já vai... A gente tem 9 minutos para encerrar isso aqui. Então, ó, está aqui. Esse é meu conjunto. O que eu vou fazer? Vou jogar esse ponto na minha função. Está aqui f de x2. No lugar do y, eu vou colocar o 2. Lá na minha função. Como é que vai ficar? Vai ficar 2x². 2x² mais 4. Porque vai ficar 2 ao quadrado. Aí menos 4x
mais x menos 2. Isso aqui é uma função que só depende de x. Então, vou chamar essa função de f3. f3, isso aqui vai dar... Eu posso juntar aqui, vai ficar 2x² menos 4x mais x dá menos 3x. 4 menos 2 é mais 2. O que eu vou fazer? Derivar igual a zero. Deriva esta função. Vai ser 4x menos 3 igual a zero. Então, meu ponto crítico que eu vou achar aqui é o ponto x igual a 3/4. 3/4 pertence ao intervalo de 0 a 2. Né? Pertence, 0,75 pertence. Então, se ele pertence, eu vou ter que calcular o valor dele. Então, já que ele pertence, eu vou ter que calcular o valor de f de 3/4 e 2. Então, vou ter que jogar o 3/4 nessa função aqui. Ó. Vai ficar 2 vezes 9 sobre 16 menos 3 vezes 3 sobre 4. Aqui eu estou colocando 3/4 mais 2. Quando você fizer essa conta, você vai ver que vai dar 7/8. Tá? Só ver, ó, aqui simplifica. Aqui vai ficar 8. Então, por isso que o MMC vai ser 8. Aqui vai ficar menos 18. Aqui vai ficar mais 16. No final vai dar 7/8. Então, calculei o valor aqui, deu 7/8. Isso também vai ser um candidato. Bora para a última parte da fronteira. Depois a gente vai só fazer a comparação. Eu disse que era trabalhoso, mas também disse que era divertido. É ou não é divertido? Ixi, muito divertido. Vamos lá. Última parte. No último segmento de reta, é esse daqui, ó, gente. Ele é vertical, tá? Aqui, ó, no segmento vertical, o x é sempre 2, tá? O x é sempre 2 e o y está variando. Então, vou colocar aqui. São os pontos 2 e y. E o meu y está variando entre 0 e 2. Ok. Então, bora fazer, né? Quem é o meu f de 2y? Aí aqui vai ficar 8 mais y ao quadrado menos 4y mais 2 menos y. E isso daqui, obviamente, é uma função que só depende de y. Vou chamar de f4. Aí aqui vai ficar y ao quadrado menos 5y mais 10. O que eu vou fazer? Derivar igual a zero. De novo, vamos derivar isso daqui. Vai ser 2y menos 5 igual a zero. Então, meu ponto crítico aqui vai ser 5 sobre 2. 5 sobre 2 pertence ou não pertence ao intervalo de 0 a 2? Não pertence. Aí você fala, que bom, né? Que eu não vou ter que calcular lá na minha função. Tá aqui, ó, não pertence. Pronto, gente. Então, qual é o último passo? O último passo é a conclusão. Então, quando eu comparar, colocar assim, comparando os valores, obtemos um valor máximo e obtemos um valor mínimo. Agora vocês vão me ajudar. Então, nesse último passo, eu vou comparar todos os valores que a gente obteve. Bora ver, bora revisar aqui. No ponto crítico, a gente não calculou valor nenhum, porque a gente viu que esse ponto crítico não fazia parte do interior. Então, aqui não tem nenhum valor. Aqui no valor dos vértices, eu obtive logo 4 candidatos. Os valores foram 0, 2, 4 e 10. Na parte da fronteira, na primeira parte, não consegui nenhum ponto para calcular. Na segunda parte, eu consegui, deu menos 1/4 nesse ponto aqui. Na terceira parte, eu também consegui, deu 7/8. E na quarta parte, eu também não consegui nenhum ponto para calcular. No total, foram 6 valores. 6. Desses 6 valores, quem foi o maior? Foi 10. Pode reparar, ó, bem aqui.
A gente conseguiu menos 1/4, 7/8, 2, 0, 4 e 10. Então, bem aqui, você obteve o valor máximo. E quem foi o mínimo desses valores? Só teve um que foi negativo, então ele é o mínimo. Menos 1/4. Aqui é tudo 0, 2, 4, 10. Aqui deu menos 1/4 e aqui deu 7/8. Então está aqui, ó, menos 1/4 é o valor de mínimo. Então isso eu só vou escrever o que eu já analisei aqui. Então quem é o valor máximo? Foi no ponto 2, 0, que é 10. Quem é o valor mínimo? Era o ponto 0,5, que é menos 1/4. Então, nesse caso, quem é o ponto de máximo global? 2 e 0. E quem é o valor máximo global? 10. Quem é o ponto de mínimo global? 0,5. Quem é o valor, qual é o valor mínimo global? Menos 1/4. Deu para entender, gente? Para encerrar, a gente tem 1 minuto. Eu só queria mostrar aqui no GeoGebra para vocês. Tá, vou fazer aqui rapidamente. Aqui, ó, já está no GeoGebra. Eu vou colocar aqui a nossa função. Então, a nossa função é 2x² mais y² menos 2xy mais x menos y. Ó, nesse caso, ela está inteira, como se o domínio fosse todo o R2. Mas no nosso caso não é todo o R2, né? Tem uma restrição. Então, vou colocar aqui que o zero, ou melhor, o x está entre 0 e 2. Ó, já ficou só um pedaço da minha função. E vou colocar também que o meu y está entre 0 e 2. Está aqui a minha função. Para enxergar melhor, vou colocar aqui o x entre menos 1 e 3, o y entre menos 1 e 3 e o z entre menos 1 e 11. Pronto. Então, gente, ó, esse é o gráfico da minha função. Como ela está restrita ao intervalo lá de 0 a 2 de x e y, ela ficou assim. Aí quem é o ponto de máximo? É o ponto 2, 0 e 10. Está aqui, ó. Ponto A é o ponto de máximo. E o mínimo é o 0, meio e menos 1/4. Então está aqui, ó. Esse é o ponto de máximo. Você consegue ver isso também visualmente, né? Consegue enxergar isso aqui no gráfico. E aqui, B é o ponto de mínimo global. Bom, então é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, quarta-feira a gente resolve mais um exercício dessa parte e a gente também vai falar de multiplicadores de Lagrange. Então é isso, não faltem. Até quarta-feira.